Vamos iniciar um novo projeto do DevC++, aqui em Arquivo, Novo Projeto. A gente vai criar um projeto do tipo Console Application. Vamos dar a ele o nome Trapezius 3. Evite aqui usar nomes com acentos, por exemplo. Isso não costuma dar certo. Nem espaços. Tá? Evite esse tipo de coisa. Nem acento, nem espaço, nem caracteres especiais. Esse é um projeto do tipo Console Application. A gente vai chamar de Trapezius 3 e ele é um projeto C++. Vamos dar OK. Ele vai pedir para que isso seja salvo em algum lugar. Eu vou salvar no lugar onde eu venho salvando todos os meus trabalhos. Tem uma pasta aqui para os programas de Trapezius e eu vou criar dentro dele uma nova pasta especificamente para esse projeto, para que eu não misture os arquivos que ele vai criar com os arquivos de outros projetos. Então vamos chamar isso aqui de Trapezius 03. Criei uma nova pasta, vou entrar nessa pasta e lá eu vou salvar o meu arquivo trapezius03.dev. Note que quando ele cria esse novo projeto, ele dá para você já um arquivo main.cpp com um esqueleto básico de uma função principal main. Tá? Note aqui também que tem um asteriscozinho do lado do nome do arquivo, significando que não foi salvo ainda. Então a gente, antes de poder fazer qualquer coisa, vai ter que salvar isso aqui. Ele já sugere que salve na pasta que a gente acabou de criar, o nosso arquivo main.cpp. A gente vai salvar. Se a gente executar, executar, compilar e executar, também a tecla F9. Se a gente fizer isso aqui agora, ele vai dar aquela saída básica em modo texto, que não faz absolutamente nada. Só dá essa mensagem aí. Pressione qualquer tecla para continuar. Gerada aqui pela função system_pause, tá? Que ele já fornece para você. Do mesmo modo que nos programas para o método da bisseção e o método de Newton-Raphson, aqui na regra dos trapézios a gente vai precisar também fazer várias chamadas a uma mesma função. Então, antes de poder usar essa função, a gente tem que defini-la. Então, antes da minha função int_main, eu vou criar uma função e eu vou chamá-la do nome que a gente vem chamando no nosso curso. É uma função f de x qualquer. Então, vamos lá. A saída dessa função é o que eu escrevo primeiro. Essa função volta para nós um número real. A gente tem definido os números reais como sendo do tipo double. A gente vai chamar essa função de f. E a gente vai dizer que ela vai passar só um argumento, que vai ser um valor de x. Também real, né? Então vou declará-lo como do tipo double, dupla precisão. Ela vai ter um começo e ela vai ter um fim. Aqui dentro eu posso ter qualquer coisa, tá? Aqui dentro é que eu vou colocar a minha função de interesse, aonde eu desejo, né, a qual eu desejo integrar. Então vamos dar um exemplo usando a função exponencial. Tá? Lembrando, para eu retornar o valor da minha função em f, eu uso a palavra-chave return. E aqui eu coloco a expressão que eu desejo retornar. Vamos usar a função exponencial, tá? E ela vai tomar como argumento o valor de x que eu estou recebendo aqui. Tá certo? Então, em algum momento eu vou chamar essa função f, vou passar para ela um valor de x, ela vai chamar esse pedaço do código, vai colocar esse valor de x aqui, isso vai me dar um outro valor e eu vou retornar nesse ponto onde eu chamei através aqui do return. Tá certo? Se eu tentar compilar essa função do jeito que está aqui agora, vamos ver o que acontece. Ele vai dar um erro. Vamos ver que erro que é esse. Olha aqui, ó. ASP undeclared. First use this function. Tá certo? Ele está dizendo para nós
que a nossa função ESP, ele não tem a menor ideia de quem é essa função. Ele sabe que é para chamar uma função, mas não está encontrando essa função em lugar nenhum. As nossas funções especiais matemáticas que a gente vem usando, a gente tem que definir, para poder usá-las, a gente tem que chamar uma biblioteca. É isso que eu estou fazendo aqui agora. A gente vem chamando a math.h. Tá certo? Que se tudo der certo, ele vai encontrar a ESP definida lá nessa biblioteca interna dele, chamada math.h, e agora ele roda. Vamos ver. Compilar e executar. Olha só, não fiz nada com ela, nada aconteceu também. Mas deu certo. Então ele reconheceu que a ESP está definida aqui dentro da math.h. Agora, vamos só dar uma testada, né, para ver se está funcionando. Então vamos passar aqui vamos definir um double x. A gente já define, só para testar, a gente já vai definir e já vai passar um valor. Já vai passar o valor de 1.0 para ele. E a gente vai chamar, e aí a gente vai imprimir na tela logo de cara. Vai dizer assim, a função, aqui não dá certo usar caracteres especiais, acentuados, sem cedilha, tá? A função exponencial de 1 é igual a... Aí eu uso o meu símbolo de percentagem para passar um valor, tá? E um formatador, pode ser o F, tá? E aí ele vai apresentar de uma forma, pode ser o G, tá? Eu tenho usado o G aqui. Ele apresenta com o máximo de... Com o G ele apresenta todos os valores da precisão que eu tiver. E aqui eu passo a própria função sendo chamada. Lembra que eu defini ela lá como f. E aqui eu vou passar esse f de x. Então ele já vai chamar a minha função f aqui. Esse aqui já vai voltar um valor. E ele já vai pegar e já vai colocar isso daqui, ó. Vamos deixar também mais apresentável, para ele pular uma linha, tá? E ele já vai voltar nesse lugar aqui. Vamos ver o que acontece. Executar, compilar e executar. Olha só. Ele já, ó, a função ESP aplicada em 1, né, avaliada com x igual a 1, me volta aí 2.71828. Tá certo? Se eu trocar aqui para 0, por exemplo, e rodar isso aqui novamente. Opa, eu não troquei o nomezinho que está aparecendo aqui, ó. Isso aqui é texto, tá? Então eu tenho que trocar na mão. Vamos lá. A função exponencial de 0 é 1. Isso a gente já sabia. Então vocês estão vendo que está funcionando. Eu estou chamando f de x aqui. Quando eu faço isso, ele vem aqui, passa esse x que eu estou usando aqui. Tá certo? Nesse caso aqui agora foi 0. Ele vai colocar 0 aqui, vai avaliar minha função exponencial. Isso vai dar um valor, e esse valor é retornado aqui pelo return e vem no lugar desse número aqui. Esse número aqui, na nossa função printf, é colocado no lugar disso daqui e apresentado para vocês na tela. Agora que a gente sabe que a nossa função funciona, vamos usá-la para calcular a integral da função exponencial que já está definida aqui de 1 até 2. Vamos procurar que área que isso daí dá. Antes de mais nada, eu vou colocar um lembrete aqui para a gente ficar sempre olhando que a área analiticamente calculada é igual a 171.828. A gente vai deixar isso aqui como um lembrete para a gente ir comparando os resultados que a gente vai obter a partir de agora. Para começar, a gente vai
definir, vamos apagar tudo isso daqui, tá, gente? Não vai usar nada disso, tá? Vou deixar só o meu lembrete, tá? E a gente vai declarar algumas variáveis agora. A gente vai trabalhar em dois intervalos, aliás, em um intervalo formado por dois pontos, tá? Então vamos declarar uma xa e uma xb, a esquerda e a direita, que vão definir nossa área. E a gente vai aplicar agora simplesmente aquela fórmula que a gente viu, né, para o cálculo para o cálculo usando a regra dos trapézios. Então vamos definir também aqui uma variável i que vai receber essa área, tá? Então a gente viu que o i é igual ao b menos a, né? A gente vai chamar aqui de xb e xa, xb e xa, vezes a função, olha, a função a gente chamou aqui de f, tá? A nossa função, que vai ser exponencial, aplicada em xa, mais ela aplicada em xb, tá certo? E tudo isso daí dividido por 2, tá certo? Vamos olhar, ver que valor, né? Que valor que isso daí dá? A área pela regra dos trapézios é, e a gente vai jogar aqui uma área, vamos pular uma linha, certo? E aqui a gente vai jogar o i, né, que a gente acabou de calcular aqui em cima, certo? Vamos ver o que é que isso daí dá. Vamos lá em executar, compilar e executar. Opa, não deu muito certo não. Por que que não deu certo? Eu apenas declarei aqui xa e xb, mas não inicializei. Eu preciso dizer onde é que eu quero integrar a minha função. Então vamos lá. Eu quero integrar xa sendo igual a 1 e xb sendo igual a 2. Tá? Então eu vou integrar a área aí de a igual a 1 até b igual a 2. Vamos ver o que é que isso daí dá. Opa, 5.0536. Na verdade eu quero de 0 a 1. Tá? Esse valor analítico aqui é da função exponencial em 1 menos a exponencial em 0. Tá? É a área debaixo dessa curva indo de 0 até 1. Então, vamos lá executar de novo e ver o que é que isso aí dá. Ah, pronto. Ó. Achamos aí o primeiro valor, 1,85914. Se eu quiser selecionar essa saída da minha tela, eu venho aqui, ó, selecionar tudo, eu clico na barra, editar, copiar. Isso daqui já está na área de transferência. Eu posso ir agora num arquivo, num editor de textos qualquer e colar isso daí. Tá? Eu posso colar isso no Word também. Tá? Eu quero esse valorzinho aqui para comparar. Vamos copiar isso daqui, voltar lá e vamos colocar aqui debaixo como um comentário para a gente olhar. Tá vendo aqui, gente? A analítica é 1,71828 e a gente acabou de obter 1,85914. Vocês observam que está ainda bem discrepante. Então agora a gente vai ver um jeito
né, de transformar isso daí num valor melhor. O que a gente tem que fazer agora é fragmentar, né, esse intervalo grande daqui em vários subintervalos e ir somando as áreas que a gente for encontrando nesses subintervalos. Essa é a ideia de usar de uma forma prática um método como esse da regra dos trapézios. Então, olha, a primeira coisa, a gente vai precisar declarar algumas novas variáveis. Tá? Eu vou precisar, que eu vou ter que fazer isso num laço, né? A gente já viu que esse tipo de procedimento onde eu vou interagindo, fazendo iterações, ou então eu vou percorrendo um determinado espaço, eu tenho que fazer isso através de laços. Então, eu já vou aproveitar e declarar aqui um i, né, para o meu laço, e eu vou declarar também um n. Esse n daí vai definir quantos fragmentos, quantos pedacinhos eu vou quebrar esse meu intervalo maior, tá certo? Mas aí eu vou precisar também agora definir uma nova variável chamada incre, de incremento, tá? Eu não vou chamar de incremento, vou deixar só incr, tá? Ele vai me ajudar a andar nos espaços entre esse meu x de A original e o x de B final, tá? Os pequenos incrementos que eu vou ter que dar. Aqui no início a gente vai fazer com 2, tá? Ó, observa bem, gente, n aqui é do tipo inteiro, tá? Então não é 2.0 nada, isso aqui é um inteiro mesmo, é 2 mesmo. Tá? A gente vai, o primeiro teste que a gente vai fazer é dividir esse intervalão grande aí de 0 até 1, a gente vai dividir em 2. Então a gente vai fazer de 0 até meio e de meio até 1. E agora a gente vai calcular esse primeiro incremento fora, né, fora do laço. A gente vai colocar daqui a pouco um laço. E esse primeiro incremento vai ser assim, ó, x de b menos x de a dividido por n. Isso aqui sempre vai me dar o tamanho do incremento que eu tenho que andar, certo? E isso aqui não muda, tá? O tamanho do incremento não muda. Eu calculo uma vez fora do laço e acabou. Tá? Aproveito aqui para dar uma limpada. Agora o i ele é um acumulador. Então sempre é uma boa ideia dar uma limpada nos meus acumuladores antes de começar a usar. Tá? Então eu zero ele para evitar que venha qualquer lixo aqui no lugar. Né? E agora eu vou percorrer os meus intervalinhos e ir somando e acumulando. Então vamos lá, for, né, que é o nosso laço de tamanho definido. Ele vai começar em 0, tá certo? Ele vai até n, tá certo? Na verdade ele começa em 0 e ele vai fazer, o meu n é igual a 2, né? Então ele é menor que, então ele vai fazer o 0 e vai fazer o 1. Na prática ele andou 2 intervalos, tá? E aqui o incremento que eu quero andar, quando eu boto mais, ele incrementa de 1 cada passada. Isso daqui tem um começo e isso daqui tem um fim. Tá? Agora o i pertence ao escopo, eu dou uma indentadazinha para a gente saber que o i está aqui dentro. Tá? Antes de poder calcular o i, eu vou dizer que o x de b, agora o x de b não é mais o 1 original, tá? Que está lá em cima. O x de b ele é igual ao x de a mais o incremento que a gente calculou. Para que é isso? Para eu, toda vez que eu rodar nesse laço, eu alterar, antes de começar, eu alterar o ponto seguinte. Tá certo? Eu tinha 1. Na verdade, agora eu preciso ir de 0 até meio. Então, para ir de 0 até meio, eu tenho que dar o ponto inicial e dizer qual o incremento que ele vai andar. O incremento eu já calculei lá fora. Tá? Nesse caso aqui, esse primeiro incremento, ele vai ser meio. Tá certo?
Vê só, x de b original 1, menos isso daqui que é 0, dividido pelo número de subintervalos que eu quero, que é 2. Tá? 1 menos 0 é 1, dividido por 2 vai dar meio. Então, na primeira passada, no meu laço, eu vou ter que o primeiro subintervalo começa em 0 e acaba em meio. É por isso que eu estou fazendo isso daqui antes da gente fazer a primeira passagem no cálculo aqui. Eu disse antes que isso daqui virou um acumulador. Acumuladores têm essa forma. Tá? Ele é igual a ele próprio, mais o elemento que se repete. Esse daqui é o elemento que se repete, que é o da fórmula. Tá certo? O que vai entrar aqui na fórmula é atualizado antes e depois dele. Note que depois de eu calcular esse intervalo, eu preciso também agora atualizar o x de A, que é para a coisa andar. Então, o x de A vai ser igual ao x de B. Tá certo? Aí eu movo para o intervalo da frente. Quando ele rodar de novo, ó, eu alterei x de A. Quando ele rodar de novo, esse x de A aqui é esse que eu acabei de calcular, e ele foi igual ao x de B. Eu vou usar o novo valor de x de A para calcular o novo valor de x de B. Na segunda passada, a gente vai ver o quê? Que o x de A é igual a meio. Eu estou somando o incremento que também é meio, e o x de B volta a ser o 1. E aí ele faz o intervalo, ele faz o ponto final e termina assim o segundo intervalo. E aí ele pega o valor de i que ele calculou na primeira passada e soma com o valor desse novo intervalo que ele está calculando aqui, onde ele vai avaliar um x de A diferente, um x de B diferente. Vai somar isso daí com o i, tá certo? E a gente vai ter o novo valor de i, e a gente vai olhar agora se ele melhorou um pouco, tá? Vou colocar aqui, olha, a área aproximada pela regra dos trapézios e a gente vai ver agora se isso melhorou um pouco a situação. Compilar e executar. Olha só, olha o valor que a gente obteve aqui, ó. 1.75393. Vamos comparar. 1.75393. 1.75. Notem como já nos aproximamos bem mais do valor que a gente tinha anteriormente para o valor calculado analiticamente, que a gente considera como sendo perfeito, como sendo correto. Tá? Agora, gente, é continuar a brincadeira. O que eu tenho que fazer aqui, ó, é mexer em n. Vamos lá, 2. Vamos ver com 4 intervalos, subintervalos, na verdade. Como é que isso fica? 172, 722. Tá, estamos nos aproximando. Agora, ó, vamos chutar o balde. Já colocar 100 aqui. Olha só. 17183. Tá ficando bem próximo. A gente quer chegar. Agora vamos fazer uma coisa já absurda, dividir esse pequeno espaço aí em 1000 partes. E vamos ver o que é que dá. Olha só. Em 1000 partes, por causa das limitações que a gente tem no computador, então a gente já chega no... Pode dizer que chegamos no valor exato aqui do calculado analiticamente. Por que não é o valor exato calculado analiticamente? Porque esse valor daqui, gente, é com exponencial. Exponencial exponencial de 1, a nossa base neperiana, é um número irracional. Isso daqui não termina aqui. Então, se a área usa isso daqui também para ser calculado, essa área, digamos assim, ela é infinita. Quer dizer, não é que a área é infinita. Essa área tem uma precisão infinita. Eu consigo crescer esse número aqui tanto quanto eu queira. Então, com o computador, se eu dividir em 1000 partes, eu vou chegar bem próximo desse valor, onde eu resolvi truncar aqui para apresentar para vocês a área. Tá certo? Então, é isso. Eu posso usar agora, posso trocar agora essa minha função aqui por qualquer coisa. Vamos trocar pela raiz quadrada. A raiz quadrada
tem uma função para ela, tá? Que é sqrt, square root, raiz quadrada. Então vamos deixar tudo do jeito que está, de 0 até 1, e vamos ver o que acontece. Olha só. A raiz quadrada a integral da raiz quadrada de 0 até 1, aproximada aí com 1000 subintervalos, tá certo? Deve estar bem próximo do valor. Eu me lembro que isso daí também dá uma dízima periódica, e é por aí mesmo, ó. E a gente pode experimentar várias outras funções. Vamos experimentar aqui, por exemplo, o x ao quadrado mais 2x mais 2. A integral dessa curva aqui, tá? Indo de 0 até 1. Vamos ver o que é que isso aqui dá. Ele chegou lá na aproximação dele. Tá? Vocês viram que é bem fácil. A minha manobra aqui é feita em cima do número de subintervalos que eu tenho. Tá certo? O que tem de mais difícil aqui é você entender que você precisa ir atualizando o seu xi e xb para ele poder andando no intervalo, no subintervalo, né, no intervalo maior que você definiu, né? E basicamente isso. Eu estou usando um acumulador, tá? O i é igual a ele próprio mais aquela fórmula que a gente já viu. A fórmula é extremamente simples. É óbvio que quanto mais eu aumento o número de subintervalos, eu me aproximo do resultado analítico. Deixa eu voltar aqui para a forma original. Esse código-fonte está disponível na nossa página. Cada linha está comentada. E é isso. É assim que se resolve. É assim que se aproxima áreas de funções quaisquer, usando a regra dos trapézios. Até a próxima.